A menstruação, para muita gente, é só aquela parte do mês, né? Algo rotineiro. Mas se a gente parar para pensar, por trás dessa rotina toda, tem um evento biológico super complexo, fascinante mesmo, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na ciência por trás desse processo e entender o que acontece quando essa engrenagem tão delicada, quando ela sai dos trilhos. E para começar, olha só que dado impressionante. Pensa na era paleolítica. As mulheres daquela época tinham, em média, umas 160 ovulações a vida toda. Agora, olha para hoje, esse número pulou para quase 450. É quase 3 vezes mais. E por que essa diferença toda? É que a vida moderna mudou completamente o nosso ritmo biológico. A primeira menstruação vem mais cedo, a menopausa mais tarde e, no geral, as pessoas têm menos filhos. É uma mudança biológica, assim, gigantesca. Essa mudança toda levanta uma questão, né? Ter mais ciclos menstruais, será que isso é sempre bom? Pois é, com mais ciclos, também aumentam a chance de alguma coisa sair do roteiro. E é exatamente aí que a nossa conversa de hoje entra, nas anormalidades menstruais. Então, essa nova realidade biológica joga uma luz super importante na saúde menstrual. Hoje, as queixas são muito mais comuns, mais visíveis, ainda que, infelizmente, muita gente ainda não fale sobre isso, né? Fica tudo meio por baixo dos panos. Ok, então vamos direto ao ponto. Quando que um sangramento deixa de ser normal? O que significa quando esse processo, que deveria ser previsível, vira uma fonte de preocupação, de desconforto? E olha, isso não é algo raro não. Pensa só, até 1/3 das mulheres no mundo inteiro vai passar por isso em algum momento da vida. 1/3. É muita gente. Isso transforma o problema numa questão de saúde pública seríssima, com um impacto que vai muito, mas muito além do corpo. O nome técnico para isso é sangramento uterino normal ou a sigla SUA. Basicamente é um termo guarda-chuva para qualquer sangramento que foge do padrão, seja no volume, muito intenso, ou na regularidade, vindo fora de hora, ou no tempo que dura. E importante, para ser considerado SUA, isso tem que estar acontecendo na maior parte dos últimos 6 meses. E que fique claro, SUA não é só um incômodo. É uma condição que pode virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. A gente está falando de um sangramento tão forte que causa acidentes, de um cansaço que não passa por causa da anemia, de dor e, claro, tudo isso mexe com o emocional, aumentando a ansiedade e até levando à depressão. E o impacto é tipo um efeito dominó, sabe? Afeta os relacionamentos, pode levar a pessoa a se isolar, atrapalha no trabalho, nos estudos. E tem um lado financeiro também. Os gastos com produtos, roupas danificadas, dias de trabalho perdidos, tudo isso pesa. E não só no bolso de quem sofre com o problema, mas no sistema de saúde como um todo. Ok, mas para entender o que dá errado, primeiro a gente precisa entender como as coisas deveriam funcionar, certo? Então, agora a gente vai mergulhar na biologia da coisa. Vamos falar do endométrio, que é o revestimento do útero, e do equilíbrio super delicado que rege tudo isso. E tem uma citação no estudo que a gente está usando de base que é simplesmente perfeita. Ela diz que a menstruação é um fenômeno de lesão e reparo de tecido repetido. Olha que forma diferente de ver. Não é só sangrar, é um ciclo constante de se machucar e se consertar. Isso mostra o quão complexo e, ao mesmo tempo, resiliente o corpo é. E esse processo todo é como uma sinfonia, com vários movimentos. Primeiro tem a proliferação, que é quando o endométrio cresce. Depois, a decidualização, uma fase em que ele se prepara para uma possível gravidez. Se a gravidez não rola, vem a inflamação, que é o sinal para começar a descamação. E o mais incrível, ao mesmo tempo, o reparo e a regeneração já estão começando, preparando tudo para o próximo ciclo. O sangramento uterino anormal acontece quando um desses instrumentos desafina. Beleza, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como os médicos descobrem qual instrumento da orquestra está desafinado? Bom, para isso, hoje existe um sistema, um tipo de mapa, que ajuda a organizar todas as possíveis causas. Porque por muito tempo o foco era só no sintoma, O tratamento era para parar o sangramento, e não necessariamente para entender por que ele estava acontecendo. Era meio que enxugar gelo. E isso muitas vezes levava a tratamentos que não resolviam de vez o problema e, em casos mais extremos, a cirurgias grandes, como a retirada do útero. Mas aí veio esse sistema, o Palm Coin, e mudou o jogo. Vamos por partes. A primeira metade, PAL, é sobre as causas estruturais, ou seja, problemas físicos, coisas que dá para ver num exame de imagem, por exemplo.
O P é de pólipo, que são umas carninhas, umas peles que crescem lá dentro. O A é de adenomiose, que é quando o tecido do endométrio invade o músculo do útero. O L é de leiomioma, que a gente conhece mais como mioma. E o M é de malignidade, que são casos mais sérios de crescimento anormal de células. Aí tem a outra metade, a COEM. Aqui a gente está falando de causas não estruturais, coisas que não aparecem numa foto. O C é de coagulopatia, que são problemas de coagulação do sangue. O O é de disfunção ovulatória, ou seja, quando a ovulação não está rolando como deveria. O E é de causas endometriais, quando o problema está na química do próprio revestimento. O I é de iatrogênica, um nome complicado para dizer que foi causado por algum medicamento ou dispositivo, como o DIU. E, por fim, o N de não classificadas, que são aquelas causas que a ciência ainda está investigando. Com um mapa desses na mão, fica tudo mais claro, né? O futuro do tratamento fica muito mais promissor. A gente sai do achismo e caminha para uma medicina mais personalizada, muito mais eficaz. No fim das contas, a grande virada de chave é essa aqui. Sair de uma abordagem que só trata o sintoma para uma que busca diagnosticar a causa real do problema. É a diferença entre apagar um incêndio e descobrir por que o fogo começou. É uma mudança da reação para a precisão. Mas, apesar de todo esse avanço, a jornada não acabou. Ainda existe uma necessidade enorme de novas opções de tratamento, principalmente tratamentos que não sejam hormonais, que sejam mais direcionados, sabe? Que consigam corrigir aquele instrumento desafinado sem mexer na orquestra inteira, melhorando de verdade a qualidade de vida das pessoas. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O ciclo menstrual é um baita reflexo da nossa saúde geral, do nosso equilíbrio hormonal. Agora, imagina se a gente, como sociedade e como ciência, começasse a olhar para a menstruação não como um problema ou um tabu, mas como um sinal vital, tipo a pressão arterial, a temperatura. O que será que a gente poderia aprender sobre saúde e bem-estar se a gente começasse a prestar atenção de verdade nesse sinal?